Olá, hoje eu converso com o Igor Alves, que é o fundador da IAS Advocacia, que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. Olá, Igor, seja muito bem-vindo. Olá, Estela, muito obrigado pela recepção aqui no Empresários de Sucesso, está sendo um grande prazer estar aqui. A gente que agradece, Igor. Agora, a minha primeira pergunta é, o seu escritório atua em que área exatamente? Atuamos na área de concurso público exclusivamente, de forma especializada, desde o ano de 2015, defendendo candidatos que são reprovados nos concursos policiais, de segurança pública, escrivão, delegado, todos os concursos que envolvem a área de segurança pública é a nossa área de atuação. E é uma área em que o candidato tem que ter bastante vocação, né, Igor? Hoje em dia, né, na área de segurança pública, pelos salários que não são tão atrativos, eu entendo que quem está na área de segurança pública, ele tem vocação, é aquela pessoa que deseja, que tem aquela vibração pelo cargo, né? Sim. E aí, falando em vocação, a sua história é muito interessante, né? Porque você tem 29 anos, é super jovem, já está aqui conversando comigo, falando sobre a sua empresa. Então, quero que você conte sobre a sua trajetória. A IAS Advocacia, que é o meu escritório, tem sido um projeto desde o ano de 2015. Viemos com uma atuação inicial bem singela, trazendo para os candidatos a apresentação dos nossos trabalhos. Ganhamos a confiança dos candidatos em novembro de 2015 e desde então, hoje já ultrapassamos mais de 1.000 candidatos sobre a gestão do escritório, defendendo aquele candidato que tem uma reprovação arbitrária, né, que é aquela reprovação excessiva por parte do Estado, e temos lutado diariamente, desde 2015 até os dias de hoje, para assegurar ao candidato que tem uma reprovação indevida o seu direito previsto por lei, o seu direito previsto na legislação, na jurisprudência, para que ele consiga retornar ao seu concurso público e realizar o seu sonho. Essa tem sido a nossa missão no nosso escritório. Mas agora, de maneira prática, no dia a dia, né? Como é o trabalho de vocês? Vocês fazem um trabalho também de consultoria desde 2017, não é isso? Justamente, Stella. Nós temos atuação judicial contra as reprovações indevidas, conforme já expliquei, e desde 2017 nós temos uma frente consultiva. O que seria essa frente consultiva? Os candidatos que prestam os concursos da área de segurança pública, especialmente na Polícia Militar do Estado de São Paulo, quando eles chegam na etapa da investigação social, que é a última etapa do concurso público, esses candidatos muitas das vezes têm dificuldade de entender se existe algum fato da vida deles que se enquadra nos itens de reprovação. São 32 itens e desde final de 2016, início de 2017, eu percebi através dos processos judiciais que era possível a prevenção. Então nós não precisamos esperar que um candidato seja reprovado na investigação social se o candidato se prevenir. Então o candidato já apresenta para a banca investigadora do concurso todas as suas informações de maneira bem escrita, de maneira bem fundamentada, e isso faz com que reduza a possibilidade de reprovação do candidato. O trabalho de consultoria tem sido uma frente muito interessante no escritório, porque a gente consegue trabalhar com a palavra prevenção. Isso é muito legal. O candidato que previne, ele não reprova. Ótimo, perfeito. E você pode destacar aqui alguns pontos que geralmente são reprovados num processo seletivo? Olha, hoje um ponto muito comum, o candidato tem algum familiar, às vezes um familiar distante, que ele não tem convivência e esse familiar teve um problema na justiça, né? A Constituição, ela traz para a gente que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Mas o edital do concurso prevê que o candidato que tem a relação de convivência com algum indivíduo que possa induzir a prática de crimes, esse possa ser reprovado. Então existe uma série de reprovações nesse sentido que nós estamos trazendo nos processos judiciais a defesa da garantia constitucional. Essa é um dos itens preferidos de reprovação da banca. E esse é um ponto extremo, né? Igor, existem pontos bem simples de se resolver, não é verdade? Sim, muitas das vezes nós temos a necessidade de ingressar com a ação judicial primeiro, para em torno de uns 90 dias termos acesso ao real motivo da reprovação. Entre os itens da reprovação, quando a gente cita um motivo simples, nós estamos falando de um ato administrativo que
é sensível, falta uma fundamentação lógica de aceitação para falar que aquele ato foi legítimo de reprova. Então, muitas das vezes, eu tive uma candidata que teve uma reprovação por uma questão de não pagar uma multa no valor de R$125. A gente percebe por essa questão que o edital traz a questão da inadimplência como motivo de reprova, mas para má-fé, inabitualidade, a pessoa que é habitual em descumprir obrigações financeiras e não por uma questão tão pequena, tão isolada. Então isso é um alerta também para o candidato que reprova no concurso público para lutar pela sua reprovação, porque a reprovação pode ser uma reprovação simples de reversão, com fundamentos legais, com fundamentos jurisprudenciais e trazer segurança. O candidato que toma posse por meio da ação judicial, ele tem como tomar essa posse de maneira 100% segura. Então, ele não corre risco. Isso é muito interessante também. Sim. E qual é a sensação de devolver a chance para essa pessoa seguir a profissão que ela quer seguir? Quando nós trazemos a resposta para essa pergunta, é a oportunidade de viver o sonho de uma pessoa através das nossas mãos. Então, o candidato ele chega no escritório com uma sensação de frustração no dia da reprova. Então, nós temos que orientá-lo do ponto de vista jurídico, passar todas as questões que ele precisa entender sobre o processo, todas as características, mas quando o processo vai se desenvolvendo e o candidato começa a perceber que o trâmite judicial está sendo favorável e que o desfecho vai ser favorável, quando o candidato ele tem a definição daquela decisão, a posse no cargo, é uma sensação de justiça, é uma sensação de reestabelecimento do sonho. Né? Porque o candidato que presta um concurso público, ele sonha com o cargo, ele sonha exercendo a profissão, a vocação que ele deseja, e quando a reprovação vem, é como se fosse um baque, como se fosse um choque. Então, diante desse cenário, o candidato voltando ao concurso é uma felicidade muito grande, acompanhamos pelas redes sociais também, cada um dentro de um batalhão diferente, dentro de um sonho diferente, e a gente vive, eu costumo dizer que são os meus filhos que estão sendo empossados, e é uma grande alegria ver, né? Frequentemente eu recebo nos meus meios de comunicação o contato desses candidatos agradecendo e não tem preço, né? A gente recebe por isso, mas não tem preço. Isso é maravilhoso. E agora falando em sucesso, né? Você pode me dar alguns dados, alguns números de clientes bem-sucedidos com a ajuda de vocês? Atualmente nós temos no escritório sob gestão em torno de 1.000 processos. Nós já temos atualmente 98 candidatos que são empossados pelo processo judicial, os demais estão em tramitação. O nosso índice de reversão judicial tem sido um índice muito bom, um índice bem aceitável de reversão judicial, e a nossa expectativa tem sido cada vez mais, a ideia agora é trazer uma ampliação nacional, né, para a atuação do escritório. Nós já temos posições em outros estados, mas nós queremos ampliar essa questão para permitir, a nível Brasil, o acesso à justiça e acesso à defesa dos candidatos que são reprovados em concursos públicos. Sim, e é claro que como advogado você não pode prometer esse sucesso, né, Igor? Mas você sabe o caminho das pedras. Então eu gostaria que você desse uma dica para quem busca, né, uma vaga nessa área de segurança pública. Hoje o candidato que ele é reprovado, ele presta e pretende prestar o concurso da área de segurança pública para policial, para guarda municipal, para delegado, para todas as profissões que envolvem, as funções que envolvem a área de segurança pública, dedicação, muito empenho e a consciência que se uma reprovação for no meio dessa trajetória alcançada, respira, faça uma análise, procure um profissional que tenha a capacidade de orientá-lo a respeito da parte técnica para direcionar você. Porque muitas das vezes o candidato está a um passo do pote de ouro e ele volta. Quando na verdade ele poderia, através de uma orientação ou uma medida administrativa ou uma medida judicial, lutar por aquele direito. Então o candidato que está no concurso público, ele tem que estar atento. Ele tem que estar atento em todas as exigências que tem o concurso, mas mais do que isso, ele tem que estar atento também em relação aos seus direitos, porque eles podem ser violados e o candidato deve lutar para que isso não aconteça, de forma que ele alcance o seu sonho, que é a posse no cargo público. Para reverter isso, né? E aí depois de revertida essa situação,
Como são as comemorações com seus clientes? Olha, geralmente nós temos uma tradição no escritório que um dia antes da posse dos nossos candidatos, nós temos uma confraternização. Geralmente eles tomam posse em grupos, né? Então a gente se reúne em grupos numa churrascaria por conta do escritório para a gente poder sentar, comemorar e de fato ter a sensação de justiça, de missão cumprida, né? E essa tem sido a nossa forma de confraternização, é algo que é muito legal, a gente compartilha um momento de muita felicidade, de muita intensidade com os nossos clientes também. Tá ótimo, Igor. Muito obrigada pela sua participação. Estela, muito obrigado, o prazer foi todo meu, a entrevista foi fantástica, espero que seja de incentivo para todos os empresários de sucesso do nosso Brasil. Com certeza. Nós conversamos com o Igor Alves, que é fundador da IAS Advocacia. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima!